essa craque, essa mulher guerreira, conversa com você todos os dias aqui na Ouro Verde Brasil. Fala, Cris, bom dia. Olá, bom dia. Hoje vou falar de incêndios no governo Lula 3, 2024 e 2023. Os maiores registros históricos e ninguém fala nada. Mas não são só os petistas de carteirinha. Os artistas, as ONGs, os ambientalistas, o pessoal de Hollywood, as Greta Thunberg da vida, estão todos caladinhos. Por quê? Porque eles eram acionados pela militância petista para atacar o governo Bolsonaro e faziam escândalo, inclusive com fake news, falando de girafas da Amazônia, ou como fez o presidente da França, Macron, lá no início do governo Bolsonaro, divulgando fotos antigas de queimadas da Amazônia, como se fossem daquele momento em que ele denunciava para dizer que havia um incêndio absoluto na floresta, o que era mentira e caiu por terra. Mas agora o silêncio dessas pessoas todas chama ainda mais a atenção do que a gritaria que eles faziam antes. Por quê? Porque os números do governo Lula 3 são escandalosos. E aqui não vou entrar no mérito, que há, por exemplo, uma seca acontecendo no Pantanal, como houve em alguns dos anos do governo Bolsonaro, mas naquela época não era seca, era Bolsonaro Nero. Lembra das hashtags aí nas redes sociais? Bom, vamos aos números. Em 2024, de janeiro a maio, que são os números que estão disponíveis, o número de queimadas no Brasil chegou a 23.506. É o maior número da história para esse período do ano. Então, quando a gente pega janeiro a maio, em todos os anos anteriores, desde que há registros históricos, nunca antes na história desse país, como adora dizer o presidente Lula, houve tantas queimadas, apesar do silêncio dos artistas, dos petistas, dos ambientalistas, das ONGs e de toda a patrulha aí que antes gritava loucamente, como eu disse agora há pouco. Aí a gente pega aqui só para comparar, então lembrando o número agora, de janeiro a maio de 2024, 23.506 queimadas no Brasil. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, quando teve gritaria de tudo que é lado do planeta Terra, o número de queimadas foi de 17.703 nesse mesmo período. Então a gente está falando de 23.500 agora para aquele período 17.700. Percebe a diferença? E tinha Macron, tinha Leonardo DiCaprio, tinha Gisele Bündchen, tinha Greta Thunberg, todos os artistas petistas brasileiros gritando loucamente, ONGs, Marina Silva, e era um número de queimadas muito menor na comparação com agora. Esses dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Pegando especificamente o caso do Pantanal, 2024 já é, em números absolutos, o segundo maior ano de queimadas no Pantanal, nos últimos 15 anos, tá? O índice só está atrás da maior alta que foi em 2020, aí no governo Bolsonaro, mas a tendência é que os números desse ano superem o recorde que era de 2020. Por quê? Porque o mês de junho ainda está longe de terminar e já é o pior da série histórica. Então, quando a gente analisa os números de janeiro a maio, ainda há o ano de 2020 na frente do número de queimadas de agora no Pantanal. Mas se somar junho, vai superar. Então, o que a gente tira de conclusão disso aqui? O PT está quietinho, os ambientalistas estão quietinhos, ninguém mais se importa com a Amazônia, com o Pantanal, nem mesmo com os Yanomami, né? Que, aliás, também houve número recorde de mortes de Yanomamis. Eu não estou com os números aqui exatamente agora, mas a gente pode buscar aí na imprensa e ver que no governo Lula 3, que começou com aquele papinho de Bolsonaro genocida, dizendo que iam abrir a caixa preta das mortes dos Yanomami, aquele escândalo todo. Flávio Dino, que era ministro da Justiça, mandou equipes lá para Roraima e fizeram um alarde na imprensa militante. Morreu o assunto. E por que morreu o assunto? Porque morreram mais Yanomamis no governo Lula 3, tanto em 2023 quanto agora em 2024. Então, a gente precisa de tempos em tempos relembrar esses números
para a gente não colaborar com o silêncio que os petistas andam fazendo em relação a esse assunto. Podemos falar em Lula genocida? Podemos falar em Lula Nero? Acho que está na hora. Valeu, Cris.